Bom dia, meu irmão, minha irmã, sou Padre Dalmácio da comunidade hoje. Queremos, nessa sexta-feira, partilhar a palavra. Hoje é dia de São Tito e São Timóteo, dois jovens que depois foram formados por São Paulo e se tornaram bispos da igreja. E por que é interessante isso? E por que é importante esta celebração litúrgica? Não são apenas dois santos a mais da igreja. São duas pessoas, que foram catequizadas por São Paulo e depois receberam o ministério, sacerdotal, episcopal, e se tornaram bispos da igreja. E são sucessores dos apóstolos. É interessante isso. Então, ali já na igreja, nas Sagradas Escrituras, demonstra, e depois isso confirma pela história, a sucessão apostólica. Então, Jesus escolheu 12, enviou-os em missão para pregar a palavra, evangelizar, edificar a igreja. E então, se não tivesse sucessão apostólica, a igreja teria acabado, Ela não chegaria até nós como ela é no seu fundamento. A igreja é apostólica e tem sucessão. Graças a Deus, Graças ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que deu continuidade na igreja para que não morresse o ministério sacerdotal, ou episcopal, a administração da igreja. Então, meu irmão, minha irmã, a igreja católica que nós temos hoje é a igreja de Cristo. É a igreja fundada por Jesus sobre os apóstolos e assistida pelo Espírito Santo. Por isso chegou até nós hoje a igreja com toda a sua essência. Se desenvolveu ao longo da história. A igreja ela recebeu como um dom a linguagem filosófica dos gregos. Depois se desenvolveu e recebeu a disciplina eclesiástica que nós chamamos dos romanos. Então é interessante isso. A revelação se dá em Jesus Cristo, num contexto judaico-cristão. Mas a igreja ela apoia em três, vamos dizer assim, um tripé, em três pilares, e é a revelação, a disciplina romana e a filosofia grega. Isso compõe a nossa igreja. É por isso que a igreja é apostólica e está em Roma. Tem a sua linguagem, a sua roupagem romana. E até hoje, o padre usa casula, o missal é romano. Então tem a lei da igreja e precisa disso, porque o ser humano, sem estrutura, ele se perde, Ele não chegaria até hoje, não chegaria até nós. A igreja, tal como foi fundada por Jesus. Então, o Espírito Santo assiste a igreja. Se a gente não compreender bem isso, a gente começa a nossa cabeça diluir esse mistério da igreja e achar que a igreja é uma instituição humana igual às outras, ou então só a Bíblia basta. Podemos compreender de forma incorreta, Então, não só a igreja, toda a civilização do Ocidente, ela é formada sobre esse tripé, sobre essa fundamentação. Hoje, diversas correntes contestam, brigam, não aceitam a Igreja Católica e a sua missão. Mas é a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é trazer o amor de Deus, comunicar a salvação. Então vamos pedir ao Senhor que nós possamos amar a nossa igreja, compreender a sucessão apostólica, respeitar os nossos bispos, todo o ministério que eles receberam. São seres humanos, nós somos falhos, eu sou padre, e
mas a igreja, ela recebeu, né? Ela tem essa estrutura. Devemos valorizar o ministério dos bispos, respeitar nossos pastores, rezar por eles e agradecer a Deus, né? Porque chegou até nós, através deles, esse mistério da igreja, que é a sucessão apostólica. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua audiência, compartilhe o nosso vídeo. É importante você evangelizar conosco, mais pessoas ouvirem, escutarem a palavra de Deus. Se você ainda não nos ajudou, está aí o Pix esse mês e faça a sua doação. Deus te abençoe e fique com Deus.